comboio interregional com destino a Porto São Bento vai dar entrada na linha número 2. No meu tempo de menina e moça, esta rua estava cheia de pessoal. Muita canalha, não faltava canalha. Nós deixámos o carro estacionado naquela coisa antiga que até diz Senhoras e senhores, bem-vindos à Sala Sudia da Casa da Música. Agora estamos aonde? No Iluís. Cristina Trindade. Ai, não, depois vamos a... Histórias do Porto. A Católica Porto Business School é parte da história do Porto e uma escola onde se criam histórias. A da Inês, nova aluna de gestão. A do Paulo, que lançou o seu negócio. A da Sofia, que viu a sua investigação premiada. Ao longo de quase 40 anos, a Católica Porto Business School criou histórias com visão global e humanista, atitude positiva, espírito empreendedor, conhecimento de excelência e ligação às organizações. Começámos no campus da Católica, no Porto, bem perto da Foz do Douro. E já chegámos a todo o mundo, levando sempre o Porto connosco. Hoje estamos entre as melhores escolas de negócios internacionais e somos a única no norte de Portugal com o estatuto Triple Crown. Vamos escrever a próxima página? Católica Porto Business School. Empower your future. Bem-vindos ao primeiro episódio de Histórias do Porto, o podcast que nos vai levar aos lugares, aos momentos e às personagens que ajudaram a moldar a identidade de uma das mais antigas e vibrantes cidades portuguesas. Vão ser 10 episódios semanais, onde vamos falar, entre outros assuntos, do poder dos bispos quando daqui ainda não havia nome Portugal, das invasões francesas e da tragédia da Ponte das Barcas, da Revolução Liberal e do Cerco do Porto, das pontes de ferro, Maria Pia e Luís I, que vieram alterar toda a dinâmica da cidade, também do vinho do Porto, com o qual tantas vezes brindamos, e das ilhas que atraíram esta cidade milhares e milhares de operários no período da industrialização da cidade. E vai ser daqui do palco do Teatro Rivoli que iniciamos a nossa primeira conversa com o meu amigo e camarada de profissão, o Germano Silva. Eu faço aqui uma declaração de interesse, é que de facto somos amigos já há muitos anos, há 40 anos quase, e portanto não estranhem o tratamento um bocadinho mais informal que vamos manter nesta conversa, não é, Germano? Eu desafiei o Germano para este primeiro episódio para ele fazer uma coisa que faz muitas vezes ao vivo e a cores, e que aqui vai fazer também ao vivo e a cores, mas sem sair da cadeira, porque ele normalmente caminha muito e caminha depressa. Eu desafiei o Germano para percorrer ruas que permitam esboçar esta identidade tripeira. Não vai dar para todas, vai dar para algumas. O tempo é limitado, mas vamos a isto, Germano, vamos a este desafio. E vamos começar onde tudo começou, que é no Morro da Penaventosa. Porquê que se chama Morro da Penaventosa, antes de mais, e efetivamente foi ali que nasceu o Porto? Pena é penha. Rochedo. E aquilo está assente no Rochedo, não é? Assim, aliás, a cidade, durante muito tempo, esteve limitada àquele perímetro ali, limitada pelas muralhas fernandinas, não é? O Dom João I, quando subiu ao trono, os cofres do Estado estavam sem dinheiro. E ele precisou de dinheiro e veio pedir ao Porto, aos mercadores do Porto, que é aqui que havia riqueza. E eles emprestaram, mas passado tempo disseram, ouça, nós agora, você já tem esta coisa estabilizada, precisamos de dinheiro, porque isto aqui, nós estamos aqui, isto é um penedo, isto não dá trigo, não dá azeite, não dá vinho, nós não temos nada, precisamos do dinheiro. Portanto, Penha, aquilo é um rochedo. E Ventosa, ainda hoje, a qualquer altura que se vá lá, é por motivos óbvios, não é? Percebe-se bem. Exatamente, Penaventosa. E é lá na Penaventosa, precisamente, que vamos à primeira rua que propuseste para visitarmos. Que não é propriamente uma rua, hoje é um beco, que é o Beco do Redemoinho. Porquê é que escolheste especificamente este início de cidade? Antigamente era uma rua,
aquilo era uma rua. Aí por 1010, está a ver, há muitos anos, veio uma armada de França, da Gasconha, veio para cá com um grupo de fulanos, eram capitaneados por um nónego que era bispo, e trouxeram com eles a imagem de Nossa Senhora de Vendôme. Vendôme em França, e eles trouxeram a Nossa Senhora de Vendôme. Eles chegaram aqui, a cidade tinha sido assaltada, construída, tornaram outra vez a assaltar, e os gascões, a primeira coisa que fizeram foi reconstruir os muros defensivos da cidade, que não era a muralha fernandina, era um perímetro muito mais curto que havia ali no cimo da serra. Construíram e abriram uma porta. A porta principal dessa muralha era a porta de Vendôme, e eles colocaram a Nossa Senhora, a imagem que traziam, lá nessa porta. Por isso a porta se chamou de Vendôme. Nós não sabemos hoje como era a porta, mas há descrições e alguma imaginação, e há um artista que a pintou, que a reconstruiu e põe exatamente a porta com uma ponte levadiça e um rio. Passava ali um ribeiro, que ainda passa. Agora, sim, passa ali um ribeiro que vem da rua de Cimo de Vila, vem ali das alturas da Batalha, passa por ali, agora pela rua de Dom Hugo. Mas passava por ali, e portanto, e aquilo tinha moinhos. Desculpa, Germano, atualmente não se vê. Está perfeitamente está tudo entubado, encanado, já não é? não se vê. E havia moinhos, e por isso era a Rua do Moinho, daí deu Redemoinho, teve muitos nomes. E aí aquela rua teve outros nomes, Rua dos Cónegos, porque viviam ali a maior parte dos cónegos, Rua de trás da Catedral. Portanto, quer dizer, e a Rua de Redemoinho ficou durante... no século XVII, um bispo, Dom Gonçalo de Moraes, que resolve alargar a Capela Mor da Catedral. A Capela Mor era pequena, era uma ábside, como aquelas catedrais francesas, e ele resolveu alargar aquilo. E, ao alargar aquilo, comeu a Rua do Redemoinho e ficou apenas um beco. Está lá, que não tem saída. Mas é muito interessante porque tem lá uma casa que durante muitos anos se disse que era a casa mais antiga do Porto, que não é verdade. Não é? Não, aquela casa é do século XIV. É uma casa flamenga, mas com as janelas manuelinas, tem assim algumas coisas manuelinas, mas era de um mercador flamengo que viveu ali, e a parte virada para o beco do Redemoinho é que é interessante arquitetonicamente, porque ela tem uma comunicação também com a Rua de Dom Hugo, mas aí já não é tão interessante. Portanto, mas o beco está fechado agora porque eles puseram lá uma porta, um portão de ferro, porque aquilo prestava-se também para coisas inadmissíveis. Mas sabes já agora qual é a casa mais antiga do Porto? Há ideia de qual seja? É uma casa que foi descoberta quer dizer, ela já existia, mas tiraram-lhe a cal e aquelas coisas. Está na Rua do Buraco, lá embaixo no Barredo. Ela está classificada, tem lá uma classificação, uma casa que é da Câmara, que tinham lá os arqueólogos, quando andavam lá a trabalhar, tinham ali os materiais, guardavam ali os materiais. Essa casa é do século XIII e esta é do século XIV. Vamos descer e vamos apressar o passo. Sim? Até à Rua Nova. A Rua Nova é a atual Rua do Infante, para nos situar. A Rua do Infante Dom Henrique. Porquê é que trazemos esta rua? É considerada a primeira rua estruturada, por assim dizer, do Porto, devidamente pavimentada. Tinha uma rua moderna, uma rua nova, foi mandada fazer pelo Dom João I. O Dom João I chamava-lhe a Minha Rua Formosa, porque ela era uma rua larga, o que não havia normalmente. Eram vielas estreitas, aquelas ruas que se conhecem ainda hoje, já estão mais largas no bairro da Sé, e esta era uma rua larga, era tão larga, tinha um chafariz ao meio, fazia-se lá feira, chegou-se a fazer touradas, e era utilizada muitas vezes pela burguesia do Porto, que construiu lá as suas casas, a maior parte dos burgueses construíram lá as suas casas. Era usada como picadeiro. Ao fim da tarde as pessoas iam para ali, andavam a passear de um lado para o outro, e havia cenas curiosas, por exemplo. Estamos a falar do século XIV?
século XV, XV já. XVI. Uma altura... A rua é de 1300 e é dos finais do século XIV. É século XIV, mas a construção foi até o século XV, praticamente. O bispo, que era o Dom Frei Baltazar Limpo, um dia andava lá a passear, cruzou-se com um sobrinho do Conde da Feira, e o sobrinho do Conde da Feira não lhe tirou o chapéu. Problema. E ele sentiu isso, e na próxima vez que o encontrou disse: tu não fizeste o cumprimento devido, cuidado, porque assim, portanto, melhor era eles sem chapéu, porque tinham que andar todos a tirar o chapéu, a este e àquele, porque a grande burguesia do Porto vivia ali, não é? Aliás, quando o Dom João I fez um concerto com o Bispo de Porto, que era o Dom Gil Alma, para que a cidade passasse a ser administrada pela população, pela Câmara, e não pelo Bispo, ele prometeu ao Bispo que lhe pagava uma tensa anual e disse-lhe mesmo que era com o produto das rendas que recebia das casas. Claro que nunca pagou. A casa nunca paga nada a ninguém, não é? Eram as tais 3.000 libras, não é? Ficaram para a história, mas não ficaram para os bolsos dos bispos, neste caso. Esta Rua Nova, depois, entretanto, mudou de nome até chegar à atual Rua do Infante, ainda foi a Rua dos Ingleses. No século XVIII, a colónia inglesa construiu lá a feitoria inglesa, que ainda lá está hoje, com outro nome, é um clube inglês. Construiu ali a feitoria, e os grandes negociantes ingleses e também os portugueses tinham lá os seus escritórios, tinham lá as suas lojas, e era ali e era na rua que faziam negócios. Há uma fotografia famosa do Barão de Forrester em que se vê a rua cheia dos senhores todos, com a cartola, a bengala, e são identificáveis, é possível identificá-los. Eles estavam ali, e eram ali que eles faziam os negócios e conversavam. E a rua passou a ser a Rua dos Ingleses. E manteve-se com o nome de Rua dos Ingleses até 1890, a altura em que a Inglaterra apresenta a Portugal um ultimato por causa das colónias de Angola, Moçambique, dos territórios da ocupação, e aí há um movimento patriótico enorme, aqui na cidade, mas em todo o país, mas aqui no Porto, sobretudo, um grande movimento começado pelos estudantes, normalmente eles começavam isso, e tiraram o nome dos ingleses, como havia uma rua que vem ali do pé do Colégio dos Salesianos para as Fontainhas, que se chamava Rua Wellesley, que era o general que veio na segunda invasão francesa correr com o Soult. Tiraram o nome dele e puseram Gomes Freire, e aquela tiraram-lhe o nome dos ingleses e puseram Rua do Infante Dom Henrique. Ó Germano, eu nunca te disse, mas vou-te dizer agora publicamente, que nestas coisas da história da cidade tu és fino como o alho. Fino como Afonso Martins Alho. Isto tem a ver com uma rua, o nome de uma rua. A Rua de Afonso Martins Alho. É a rua mais curta da cidade, vai 30 metros. É aquela rua que liga a Rua das Flores a Mouzinho da Silveira, onde estava a Adega do Olho. Lembram-se da Adega do Olho? Estava ali a adega, uma adega famosa, a Adega do Olho. Tinha lá a Adega do Olho, é aqui. Essa rua é pequena. O Afonso Martins Alho foi um homem muito importante para a cidade. Ele era um mercador, mas participou na administração da cidade, foi vereador, foi juiz de tribunais. Mas era um homem muito esperto, muito atilado, e foi ele que assinou o primeiro grande acordo comercial entre Portugal e Inglaterra. Foi ele. Ele assinou em nome do rei de Portugal, porque isso foi assinado em Inglaterra. Pelo próprio rei de Inglaterra. Com o rei Eduardo III. Ele assinou esse grande. E o acordo era muito bom feito, com muito proveito para os mercadores do Porto. Olhem, por exemplo, a partir desse acordo, os pescadores do Porto, se quisessem, podiam ir pescar nas águas de Inglaterra. Este era o acordo. E como ele era muito afilado, quer dizer, ele era Afonso Martins, o Alho. E aquela expressão fino como o alho vem daí, exatamente, é fino como o alho. As pessoas normalmente até dizem fino como um alho, por desconhecimento da personagem, de que o nome, de que nós estamos a falar propriamente do alimento,
mas de uma pessoa, não é? Estes homens foram muito importantes. Ele tem um painel ali na Câmara Municipal. uma coisa da Câmara. Do Dordil Gomes. Mas está por fazer a homenagem a este Afonso Martins Alho. Há dias, numa conversa com o vereador da Cultura, o Pedro Sobrado, ele falou nisso. E ele tem essa coisa em mente. Porque estes homens iam para a Inglaterra, para a Flandres, para o norte da Europa, mercadejar, iam nos seus navios, eles tinham os seus navios, iam nos navios, andavam por lá dias, assim, e nessas viagens eles acamaradavam com os seus pares do lado de lá, ouviam notícias e assimilavam doutrinas diferentes, mais evoluídas do que aqui, e eles depois vinham cá e adaptavam exatamente aquelas doutrinas que eles ouviam, que eram mais avançadas, aqui com a coisa. E foi nessas essas experiências dos mercadores com os estrangeiros começou a germinar o nosso liberalismo. Foram eles que começaram a ter o liberalismo. Eles batiam o pé ao rei, batiam o pé ao bispo, houve lutas tremendas aqui naquelas ruas da Sé. Eles arregimentavam os mesteirais, os artesãos também, essas coisas. Portanto, quer dizer, houve lutas tremendas, mas os mercadores do Porto tiveram uma grande importância na implantação do liberalismo deste. Nós hoje somos Porto, a capital do liberalismo, capital da constitucionalidade. Isso deve-se exatamente a esses mercadores do Porto que tiveram outras façanhas. Por exemplo, eles lutaram muito para que os jesuítas se não instalassem no Porto. Os jesuítas, o Francisco de Borja, que era um visitador, Francisco de Borja era conde de Gândia. Isto também era uma coisa interessante. Ele era sobrinho daquele Papa Borja, era um Papa esquisito. Ele era sobrinho dele. E era conde de Gândia, e ele tinha uma riqueza e um poder enorme junto do Carlos V, que era o imperador. O Carlos V casou com uma filha do Dom Manuel I, a Isabel, e quando ele andava, ele já tinha 20 e tal anos, e os conselheiros diziam, tem que casar, porque descendentes, é preciso alguém para isto, porque ele tinha um império, era um império onde o sol nunca se punha, diziam ele. E ele casou, olha, eu caso com a que tiver melhor dote. O Dom Manuel era venturoso, estava cheio de dinheiro, e ela foi e casou com ela. E ele disse aos seus conselheiros, eu vou ali a Anvers, que era na Bélgica, vou lá casar, e depois eu estou lá 2 ou 3 dias, resolvo o problema, quer dizer, arranjo o descendente, e venho. Só que ele não foi. Ele apaixonou-se por Isabel. Isabel era uma mulher bonita, era morena, tinha os cabelos negros, ele andava lá com as loiras e aquilo, ele apaixonou-se pela mulher. E esse conde de Gândia teve uma paixão também pela imperatriz, uma paixão assolapada, quer dizer, não podia fazer nada com... Mas andava com aquela paixão. E a Isabel morre de parto, numa ocasião. O conde de Gândia vem de lá, não sei de onde, e chega lá junto do cadastro, esta mulher que era tão linda, e agora é isto. E então deixou tudo, a sua fortuna, e foi para os jesuítas. E ele aparece cá como visitador, não é? Mas os mercadores, ele vinha cá para... Andavam há tempo, andava aí um padre Francisco Estrada a fazer nos sermões, nas feiras e tal, que andava aí a contar as espingardas, a ver se havia possibilidade dos jesuítas montarem aqui um colégio. E eles queriam montar o colégio. Só que os mercadores não queriam dizer assim, um colégio dá uma universidade. E depois quem é que vem para aqui para a universidade? Os filhos dos morgados ali dentro do Ourinho, vem para aqui. E nós andamos lá nos nossos negócios e as nossas mulheres, as nossas filhas aqui. Não. Estudantada não, daqui para nada fora. Disso. Okay? Mas é que eles lutaram muito por isso. E houve uma luta tremenda. Depois eles lá conseguiram montar o colégio, tiveram um apoio muito de um jesuíta português e de um homem que era, vivia na casa onde era o Dom Tonho, ali na Ribeira, era ali na casa, eles andavam aí. E eles viveram aí e conseguiram o colégio, e depois, com a expulsão dos jesuítas, o colégio acabou. Muito bem.
Germano, vamos, é só uns passinhos mesmo agora, são curtos, porque estamos então na Rua do Alho e já ali ao lado é a Rua das Flores, uma rua também com muita importância, tirada às hortas dos bispos, não é? Eram ali as hortas dos bispos. A Rua das Flores sempre a guerra com os bispos, não é? Sempre a guerra com os bispos. Sim, não, e não houve guerra. A Rua das Flores foi mandada abrir pelo Dom Manuel I. O Dom Manuel I estava cá no Porto em 1818, ele estava cá no Porto, tinha dado o floral à cidade, floral novo, e o Dom Manuel mandou abrir porque quis fazer uma ligação entre o Mosteiro de São Domingos, que era no Largo de São Domingos, e o Largo da Feira, onde mandou construir também o Mosteiro de São Bento da Ave Maria, onde está agora a Estação de São Bento. Ele mandou, o mosteiro também era dele. Ele quis fazer essa ligação. Os terrenos pertenciam ao bispo e ao cabido. O cabido era os cônegos, o conjunto dos cônegos. E os terrenos onde foi construída casas, em terrenos que eram do bispo, está lá na padieira e às vezes na porta uma roda, que é uma roda de navalhas. O bispo era o Dom Pedro da Costa. Ele era sobrinho do cardeal Alpedrinha, que vivia em Roma, e o cardeal tinha lá muita influência. Ele foi bispo com 22 anos, bispo do Porto com 22 anos. Mas naquela altura era normal, porque essas coisas eram compradas. Ele veio para cá e os terrenos onde foram construídas as casas dele, ele era muito devoto de Santa Catarina de Alexandria. A Catarina de Alexandria era uma intelectual, ela era padroeira da Universidade de Paris, por exemplo. Aparece aqui como padroeira das costureiras, eu não sei porquê, mas parece que é por causa da roda das navalhas. Ela foi martirizada com uma roda de navalhas, porque o imperador queria casar com ela era muito bonita, era uma rapariga interessante, e o imperador queria casar com ela, e ela disse, não, eu já sou casada sou casada com Jesus Cristo. E então, ele martirizou-a. Portanto, a rua tem essas navalhas que eram as casas onde foram construídos os terrenos, e tem um São Miguel, que era do cabido, que era dos cônegos. A rua começou exatamente por chamar Santa Catarina das Flores. Okay. E na papelaria, passa a publicidade, na papelaria era Luís Sobrinho, que está no Largo dos Lóios. Se entrarem lá, e os senhores são simpáticos e deixam, há lá uma imagem da Santa Catarina em pedra de Ançã, uma imagem muito bonita, que esteve durante muito tempo à entrada da Rua Santa Catarina, exatamente no sítio, aquele edifício que sai da papelaria, que agora é um hotel, que sai ali, conseguiu sair porque um dos Araújos era vereador da Câmara e conseguiu o projeto para vir até ali, porque aquilo desalinha um bocado. Mas lá dentro está a imagem de Santa Catarina, que esteve durante muito tempo. A Rua Santa Catarina foi também palco de muitos acontecimentos. Desculpa, a Rua das Flores. A Rua das Flores. A Rua das Flores foi palco de muitos acontecimentos, de muitas coisas. Era uma rua essencialmente comercial, os ourives de ouro, os de prata estavam na Rua do Loureiro. Ah, é? Os de prata estavam na Rua do Prata Loureiro. para um lado, ouro para o outro. Os de prata estavam junto dos mosteiros, que os mosteiros é que eram os grandes empregadores da época. E da prata faziam aqueles diademas para os santos, as patenas, aquelas alfaias litúrgicas que eram precisas. E na Rua das Flores eram os ourives de ouro e os mercadores. E então, as moças que vinham da Vintes vender a broa ali à Praça do Pão, na atual Rua do Gomes Fernandes, na Praça de Gomes Fernandes, e as hortaliceiras e tal, depois de vender coisas, sobretudo nas vésperas da Páscoa, iam à Rua das Flores comprar um anel, uma volta, não é? Discutiam lá, e tinham uma cantiga, uma cantilena, adeus Cidade do Porto, adeus Rua das Flores. De um lado são só ourives, do outro são mercadores. Os mercadores. Os mercadores, foi ali, olha, o Urbino de Freitas, o célebre caso de um médico que envenenou os sobrinhos para a mulher ficar com a fortuna dos sogros. Portanto, quer dizer, as duas grandes publicações poéticas do romantismo foi ali, se publicaram, era ali. O romantismo passou por ali, há uma história muito curiosa de um amigo do Camilo, chamado Jorge, que era um jovem poeta,
que namorava uma rapariguinha, filha de um mercador lá de coisa, mas o pai da rapariga nem queria ver o poeta pela volta, ele andava ali, e um dia ele, desesperado, atirou-se ao rio e matou-se. Suicidou-se, o Jorge, o poeta. E o Camilo foi lá, com um archote, andou lá. Ele trazia encostado entre o corpete e o corpo, trazia um gorro bordado. E o Camilo disse assim, foi ela que lhe bordou e que lhe deu isto. Portanto, quer dizer, o romantismo passou muito ali pela Rua das Flores. E a igreja também tem ali uma presença muito importante. É ali que temos a Igreja da Misericórdia, não é? Ali, obra do Nasoni, uma das obras que o Nasoni trouxe. É uma das obras do Nasoni. A Misericórdia, estiveram ali figura importante, as grandes famílias do Porto estavam ali, os Figueiroas, os Maias estavam naquela casa que agora é um hotel que tem 2 brasões, mesmo pegada ao Museu da Santa Casa de Misericórdia, e estava toda a grande família, os Cabrais, estavam todas aquelas grandes famílias da uma rua burguesa. Estava toda para ali porque a rua moderna era uma rua interessante para viver. E a Real Companhia também chegou a ter sede naquela ali rua. Numa casa dos Figueiroas, era uma casa que faz esquina com os Ferrazes. Estes Ferrazes, por exemplo, eram uma família riquíssima. Os Ferrazes ainda têm, na Rua dos Ferrazes, ainda dá uma capela de um lado e a capela dos Figueiroas do outro, porque aqui, as pessoas todas, aquelas grandes casas da burguesia tinham uma capela. Ali aquela gente era gente rica e tinha dinheiro para ter missa encanada. Ter uma missa como quem tem água encanada tem uma missa. Aí eles abriam a porta quando havia culto aos domingos, ou não sei o quê. Portanto, estes Ferrazes eram muito ricos. E este tal padre Francisco Estrada, que veio para cá para preparar a vinda dos jesuítas, andava para aí. Um dia fez um sermão, onde está agora aquela coisa dos clérigos, aquele centro comercial, onde esteve o mercado, assim, havia o mercado do Anjo, porque havia ali uma capela de São Miguel o Anjo, e ao lado havia uma capela de Senhor da Graça, que é uma lenda muito interessante, não vale a pena contar aqui, era muito antiga. Mas essa capela fazia sempre, era da Câmara que a administrava e fazia uma festa ao São Miguel o Anjo muito importante, uma festa grande. Só que um dia o orador sagrado, que era o sermão, era mais importante, adoeceu. E então foram chamar esse Padre Estrada, anda para aí um Padre Estrada, e o Padre Estrada veio lá. Esse Padre Estrada era um homem muito eloquente, muito bom. Olhem, a cadeia, a travessa da Rua Chá, era a antiga travessa da cadeia. A cadeia era lá. E ele mandou construir em frente uma capela para celebrar a missa para os presos, que não tinham missa. Bom, eles foram chamar o Francisco Estrada e ele fez um sermão muito empolgado, e houve muita gente, jovens, que se foram oferecer para ele, para ir com ele. Ele era de Coimbra, da Companhia Coimbra. E entre eles foram os Ferraz, um dos filhos do Ferraz. E a família ficou... Então, ele vai-se embora. E então, quem é que fica para administrar a nossa fortuna? E houve um grande problema com isso. E isso também foi uma das razões porque a burguesia também estava contra a vinda dos jesuítas para o Porto. Muito bem. Almada, Rua do Almada, foi a primeira estrada de ligação a Braga. Exatamente, a Rua do... Para já, quem é o Almada da Rua do Almada? Há 2 Almadas, ao pai e o filho. João de Almada e Melo é o filho, é o pai. É o pai. Francisco de Almada e Mendonça é o filho. Os dois importantes para a cidade do Porto. Muito importantes. Fala-se mais do filho do que do pai. É quando estamos a falar do Almada, em princípio, estamos a falar do filho? Fala-se muito mais do filho do que do pai. O filho foi mais conhecido, mas o pai foi fundamental. Era Francisco de Almada e Melo, ele era primo do Marquês, e o Marquês mandou aqui para o Porto, no século XVIII, quando houve aquela revolta dos taberneiros, a chamada revolta dos taberneiros. A revolta dos taberneiros, a Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro foi fundada em 1756 pelo Marquês, e o Marquês, logo no ano seguinte, decretou que o vinho que se devia vender nas tabernas do Porto tinha que ser exclusivamente da Companhia. Quer dizer, era uma maneira de a Companhia ter
lucros, não é? O Marquês também era fino como o alho, Germano. Não, mas é aí, só que os donos das tabernas não gostaram. Claro, porque quem eram os donos das tabernas? Eram ingleses, eram burgueses, eram clérigos, nem eram donos. E depois tinha lá os fulanos que vendiam o vinho e prestavam contas daquilo. E então há uma revolta que não foi uma revolta, aquilo foi uma assoada. Eles regimentaram o povo, gente do povo. Eles chamavam as descrições que dizem que gente da mais ínfima espécie. Era gente que andava por aí e fizeram de facto uma barulheira tremenda. Aquilo era numa quarta-feira de cinzas. Foi uma barulheira, foram à sede da companhia, que era na Rua Chá, deram cabo daquilo. Tiraram tudo para a rua, foram ao escrivão, o regedor daquela cidade, que estava doente, obrigaram-no a vir numa cadeirinha para assinar a extinção do decreto ou da coisa. Houve essas coisas todas e depois às 5 da tarde sai uma procissão e aquilo para tudo. Mas só que o Marquês não ficou contente e mandou uma alçada, que era um tribunal especial, saber disso. O presidente da alçada disse ao Marquês, isto foi uma assoada. Não? E o Marquês disse, foi uma revolta de lesa majestade. Logo, castigo exemplar. E houve mesmo, morreu gente. A maior parte da malta foram enforcados, mas eram prostitutas, rapazes, malta que não tinha assim grande coisa. Portanto, quer dizer, foi essa revolta. Estávamos a falar do Almada. E logo a seguir, o João de Almada e Melo veio para o Porto, mandado pelo Marquês para ver, e o João de Almada e Melo verificou que as pessoas estavam dentro ainda da muralha fernandina, daquele espaço da muralha fernandina, estavam ali muito em cima uma das outras, e nós hoje vemos que se três nos sentarmos à mesa do café a conversar, daqui por um bocado estamos a dizer mal do governo. É normal. Fatal. Eles conspiram, eles estão ali e conspiram. E então o João de Almada e Melo começou a derrubar as muralhas que já não faziam sentido. A muralha fez sentido na época medieval, tinham que escalar. Depois veio a pólvora, veio os canhões, atiravam com aquilo ao ar. Ele começou a destruir a muralha e a expandir a cidade. E os primeiros grandes foi um plano do Laranjal, que era criar ali uma série de ruas. O Laranjal? O que era o Laranjal? O Laranjal eram umas quintas que havia, onde está hoje o edifício da Câmara, havia aqui umas quintas grandes, Quinta do Laranjal, Cancela Velha, havia ali os Oetos Bacelares, tinham ali umas quintas, havia ali umas propriedades, e ele começou a abrir a cidade para aí. E aquela parte da Rua do Almada que vai da praça até à rua da fábrica chamava-se Rua das Hortas, porque estava perto do Campo das Hortas, que era como se chamava a Praça da Liberdade. E o Almada mandou abrir aquela Rua do Almada, que depois vieram-lhe a dar o nome de Rua do Almada, que era uma rua que ligava à Praça da República, onde ele mandou construir o quartel também é dele, construir o quartel. Portanto, quer dizer, ele inovou a cidade, teve a colaboração de um cônsul inglês que estava aqui no Porto, que também era arquiteto e que o ajudou muito, por exemplo, na Praça da Ribeira. Ele tinha ali um projeto para a Praça da Ribeira, no Lar São Domingos, há ali umas coisas, a Rua de São João, aliás, já chama-se São João, em homenagem ao João de Almada e Melo, tem essa rua, e era tudo para se ligar, porque a cidade tinha que se expandir para ali. Portanto, quer dizer, os Almadas foram, efetivamente, o filho de Francisco de Almada e Mendonça, depois seguiu-lhe as pisadas. Fala-se pouco do João Almada e Melo, porque ele teve tudo nas mãos. Ele foi provedor da Misericórdia, ele foi provedor da Companhia Real do Vinho, da Agricultura, ele foi o presidente da Junta das Obras Públicas, que movimentava muito dinheiro. É uma altura em que começa a haver o imposto sobre o vinho para abrir os cais que se construíram na Ribeira, o cais do Bicalho, dali de Monchique, tudo isso com o dinheiro do vinho. Ele movimentou isso tudo. E quando morreu, estava pobre. Não tinha dinheiro em casa. Foram os amigos que se cotizaram para lhe fazer o funeral. Portanto, um homem destes, que tem tudo assim. Olhem, vejam o que acontece hoje. Não é exemplo para ninguém, não é? É um político que morre pobre. Então, não pode ser.
Alguma coisa falhou. Olha, Germano, o nosso tempo está a correr rápido demais, eu já sabia que ia ser assim, portanto vamos aqui saltar algumas ruas, mas eu queria falar para já da 31 de Janeiro, porque também é uma rua que resulta deste plano de urbanização do Almada, mas que tem era a antiga Rua de Santo António, mudou de nome porquê? A Rua 31 de Janeiro é aberta também no tempo dos Almadas, como a Rua Santa Catarina, mas a abertura da Rua 31 de Janeiro teve muitos problemas, porque aquilo sobe e tem uma coisa. Quem andar na Rua da Madeira e for um beco que há por trás do Ateneu Comercial, vê que há ali umas ligações, há uns ribeiros que passam por ali, uns rios. Portanto, quer dizer, há essa história toda. A Rua 31 de Janeiro foi construída e foi durante muito tempo. Era a Rua Santo António, porque quando não havia toponímia, as comissões que determinam agora o nome que se deve dar a estas ruas, as pessoas olhavam assim, onde é que vais? Olha, vou ali a Santa Catarina. Santa Catarina é uma capela que havia lá, deu nome e ficou Santa Catarina. Santo António é Santo António dos Congregados. Vou ali ao pé de Santo António, então fica a Rua Santo António. A Rua Santo António foi das mais concorridas e comerciais, havia muitos chapeleiros, muitos chapéus, modistas de chapéus, havia jornais, havia lá sede de jornais, havia um teatro, alfaiates, havia um teatro importante, não é? O Baqué, que tinha uma entrada pela Rua 31 de Janeiro, pela Rua Santo António e outra para a Sala Bandeira, tinha aquelas entradas. E essa rua foi durante muitos anos o centro comercial ali da cidade. Era ali, olhem, foi ali numa confeitaria que havia ali, confeitaria Casais, se não erro, que começou o Bolo Rei. Ele trouxe a coisa de Paris para cá e depois o Bolo Rei começou ali, que era no Natal era a grande festa. Havia uma casa só, uma mercearia fina, era onde estava o Café Estrela de Ouro na Rua da Fábrica. Era do pai de um colega nosso, do Emílio Lubé. O Emílio Lubé, o pai pôs-lhe este nome porque era muito republicano e pôs o nome ao filho porque coincidiu ele nascer no dia em que o Emílio Lubé francês veio visitar Portugal. E ele pôs-lhe o nome, Emílio Lubé. E ele era tão republicano que se recusava a vender Bolo Rei por Natal lá na mercearia. De maneira que o Bolo Rei daí, depois aquilo mudou de nome várias vezes por causa do 31 de Janeiro. Em 31 de Janeiro de 1891, há aquela revolução romântica dos sargentos, eles concentraram-se na Câmara, convencidos que a partir da Câmara que implantavam a República. A Câmara era cá em baixo. A Câmara estava na Praça da Liberdade. Na Praça da Liberdade. E eles não eram assim. E depois, quando resolveram ir para cima para tomar o quartel-general e as comunicações que estavam na Praça da Batalha, naquele onde agora é um palácio, onde esteve os tempos Correios, as comunicações, quando iam a subir, entretanto, a Guarda Municipal, que era pelo rei, instalou-se lá em cima, naquela escadaria de Santo Ildefonso, e com a metralha ali, deu cabo, foi ali. E a rua passou a ser 31 de Janeiro, depois da República. A República ainda chegou a ser proclamada no edifício da Câmara nessa altura. Sim, foi proclamada no edifício da Câmara, mas depois durou pouco tempo. Foi preciso esperar 19 anos. Tiveram lá gente muito importante. Mas a rua depois veio o Estado Novo e depois outra vez Santo António. Veio 25 de Abril e voltou a ser 31 de Janeiro. Cá em baixo, quem entra do lado dos Congregados, logo à entrada, tem uma placa muito bonita, em bronze, que evoca exatamente a revolta de 31 de Janeiro, que é da escultora Irene Vilar. Ela fez aquilo propositadamente para estar lá. Essa rua teve um movimento extraordinário, tem casas extraordinárias, hoje está abandonada. Aquilo é uma coisa que está completamente abandonada. Não sei se foi por causa das obras, não sei, mas aquilo está abandonado. É confrangedor, às vezes, passar por lá, olhar para aquelas fachadas, estão vazias. Quem nos ouve e quem nos vê também aqui não sabe que eu tenho ali um relógio gigante, já está no vermelho, portanto já estamos a passar o tempo, mas eu vou pedir, porque acho que temos para fechar, de falar da Avenida dos Aliados, que é a grande sala de visita da cidade, e que é apesar de tudo, uma avenida relativamente nova. O que era aquele espaço dos Aliados e o que é que levou
a desenhar e a construir toda aquela avenida com aquela majestosidade que apresenta. Do tempo do tempo dos Almandas ficou o Bairro dos Laranjais, que era a Trindade, aquilo era tudo a Cancela Velha. E havia uma rua de Dom Pedro e havia a rua uma outra rua paralela, que eu não me lembro agora o nome dela. Havia ali 2 ruas paralelas. E no início havia um grande hotel, que era o hotel mais importante, que era o Hotel Francfort. E havia o edifício da Câmara na coisa. O Elísio de Mel, que era o grande vereador, que foi o homem de grande inovação, resolveu construir uma avenida, que tinha ali de ter uma avenida. E então construiu a Avenida dos Aliados, que começou construída em 1916. Assim, o edifício da Câmara começou a ser destruído exatamente em 1916 e assistiu o presidente Machado Vaz, o Bernardino Machado Vaz assistiu a essa. Portanto, quer dizer, essa avenida, acho que o Porto não tinha uma avenida assim. Há quem diga que depois a avenida não continuou porque a Igreja da Trindade, mas isso não é verdade. Não, eu sempre, por acaso, sempre me contaram essa história. Conta-se isso. Há muita coisa, muita lenda, porque o projeto do arquiteto inglês está aí e é para só ver o projeto e ver-se que ele ia até ali e aquelas ruas radiais são todas estudadas por causa das correntes de ar, aquilo tem tudo ali. Durante muitos anos aquilo foi a nossa sala de visitas, foi o sítio onde nós íamos festejar as vitórias do Futebol Clube do Porto, protestar contra o governo quando era possível protestar, celebrar o 1º de Maio, depois de 25 de Abril, tornou-se exatamente o sítio. Ainda hoje, as grandes festas no São João, que está aí à porta, lá estaremos outra vez. Para terminar mesmo, Germano, qual é a rua do Porto que, das tantas que tu percorres, é aquela que melhor define o espírito da cidade, o espírito do portuense? Eu gosto muito da Rua dos Mártires da Liberdade. Descer da Praça da República e depois vir por ali abaixo, gosto muito. Faço isso muitas vezes porque vou ao meu amigo Nuno Canavês, da Livraria Académica, que é a Alfarrabista, e onde eu me abasteço de documentações e curiosamente, a que chamamos de Mártires da Liberdade, o Nuno Canavês diz que é a Rua dos Homens Casados. Eles são os Mártires da Liberdade. Mas os Mártires da Liberdade porque evocam a revolta de 1828, o liberalismo, que foi a primeira revolta contra o Dom Miguel, em que 12 liberais, 12 constitucionais, 12 homens da liberdade, por lutarem pela liberdade, foram enforcados na Praça Nova. Nasceu ali o Ricardo Jorge, que foi um homem extraordinário como médico, como escritor, como homem que escreveu também sobre a cidade do Porto, tem obras extraordinárias, portanto quer dizer, e ainda hoje há por lá muitos, era a Rua dos Adeleiros. Lembro quando fui fazer... Os adeleiros é o quê? Adeleiros eram os homens que vendiam, os algibebes, que vendiam roupa usada, que antigamente, agora voltou outra vez, agora já outra vez, mas é mais sofisticado, é uma coisa mais sofisticada. Mas foi lá nos algibebes, num adeleiro da Rua dos Mártires da Liberdade, que a minha mãe foi comprar um fatinho para eu fazer o exame de instrução primária, que bem, custou 5 escudos, o fato custou 5 escudos, mas dentro de um bolso do casaco vinha uma nota de 20 escudos. Grande investimento, duplo investimento. Mas a minha mãe esteve a ver assim, está aqui uma nota de 20 escudos, já temos que ir devolver isto ao senhor. Ele assim, então, mas à noite há um fulano que veio lá bater à porta, era o empregado. O empregado roubava o patrão e me escondia lá no fato. Ele não contava que o fato fosse vendido. E o fato foi vendido e ele veio lá queria os 20 escudos. E a minha mãe disse, não, eu vou dar os 20 escudos ao senhor. E o senhor vai lá ter com ele. E quando fui lá levar os 20 escudos, no dia seguinte era assim, um malandro que mandava roubar. Portanto, quer dizer, a Rua dos Mártires da Liberdade, e foi lá que esteve a Renascença Portuguesa, chamo Cortesão, do Teixeira de Pascoais, dessa gente toda, foi uma instituição que aparece a seguir à implantação da República, quer dizer, com uma finalidade era dizer, nós agora vivemos num regime diferente, vamos ter que nos adaptar a este regime. Até aqui o rei era uma espécie de enviado de Deus. Agora somos nós que elegemos as pessoas que nos vão governar. Portanto, a Rua dos Mártires da Liberdade é uma rua que me
apraz percorrer. Germano, com muita pena minha, fomos engolidos pelo tempo. Ficamos por aqui neste primeiro episódio das Histórias do Porto. Vai para o ar às terças-feiras, vão ser, como disse no início, 10 episódios. Conto convosco e para vos contar com outros protagonistas mais histórias do Porto. Entretanto, deixo uma nota final aqui sobre um outro projeto que lançamos aqui no Podfest, chama-se O Princípio da Inquietação. Já estreou uma das grandes novidades de 2026, este podcast Princípio da Inquietação, um podcast onde pensar é um verbo que se exercita a sós e em conversa. Filósofos nacionais e internacionais refletem em voz alta sobre o medo, enquanto Catarina Barosa, Espanto e David Ehrlich são convidados de várias áreas para diálogos sem rede. Muito obrigado. Histórias do Porto. A Católica Porto Business School é parte da história do Porto e uma escola onde se criam histórias. A da Inês, nova aluna de gestão. A do Paulo, que lançou o seu negócio. A da Sofia, que viu a sua investigação premiada. Ao longo de quase 40 anos, a Católica Porto Business School criou histórias com visão global e humanista, atitude positiva, espírito empreendedor, conhecimento de excelência e ligação às organizações. Começamos no campus da Católica, no Porto, bem perto da Foz do Douro. E já chegámos a todo o mundo, levando sempre o Porto connosco. Hoje estamos entre as melhores escolas de negócios internacionais e somos a única no norte de Portugal com o estatuto Triple Crown. Vamos escrever a próxima página? Católica Porto Business School. Empower your future.